A avenida onde prédio desabou é liberada em São Bernardo. Aqui no estúdio, o vereador do PSDB de Santo André, Paulinho Serra, fala sobre eleições 2012 e tem o esporte regional. O J+, segunda edição, está começando. Olá, Grande ABC, muito boa noite. Hoje o J+, segunda edição, recebe o vereador Paulinho Serra, do PSDB de Santo André. Em discussão, os reflexos da candidatura de José Serra, da pré-candidatura de José Serra à Prefeitura de São Paulo, nas cidades do ABC. Paulinho Serra é pré-candidato do partido em Santo André. Paulinho Serra, seja bem-vindo ao J+, segunda edição. Obrigado. Boa noite. Boa noite, uma boa noite a todos os telespectadores e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, Paulinho. E antes de falar de eleições 2012, de todos os vereadores de Santo André que passam por aqui, a todos eu faço essa pergunta, não é? Porque isso vai ser muito discutido, acho que nos próximos dias, nos próximos meses, a proposta para diminuição do número de sessões em Santo André, de 2 por semana para uma, é a única Câmara que se reúne 2 vezes. Queria saber a tua opinião, se você é a favor ou contra essa redução. Olha, eu sou contrário à redução, a Câmara já tem essa tradição de fazer as sessões às terças e quintas à tarde. O que a gente defende, Gustavo, é a mudança do horário, né? As sessões na Câmara são realizadas das 15 às 19, 20 horas. Então esse horário não possibilita uma maior participação popular, né? Nós temos lá um instrumento que é chamado de tribuna livre, em que as comunidades, a população, ela pode se inscrever e falar sobre temas da cidade. E essa tribuna livre, ela está esvaziando, ela está diminuindo. Está liberada. É, porque o horário é muito ruim, né, para quem trabalha. Por exemplo, se as professoras querem se manifestar, estão em horário de trabalho. É improdutivo. É improdutivo. Então, acho que a gente tem que manter, sim, as 2 sessões. Inclusive, é bom ressaltar que não há proposta nenhuma em discussão nesse sentido. Ninguém protocolou o projeto, não há indicação. Houve só o falatório. É uma conversa muito incipiente mesmo, que não vai, com certeza, ter apoio da maioria dos vereadores. Agora, a discussão do horário eu acho fundamental. Eu faço um mandato muito transparente, tenho muito orgulho do trabalho que a gente desenvolve aqui, e a gente tem como regra que quanto mais participação popular, melhor. Porque aí fiscaliza o político de perto, verifica se ele está trabalhando, verifica se a cidade está melhorando, né? Então, na questão da participação popular, acho que a discussão da mudança do horário seria muito bem-vinda. Sem dúvida alguma, é uma discussão também que começa para que cada vez mais as pessoas se envolvam com essas questões para não reclamar mais tarde, né? É verdade. Estejam, de fato, a par do que ocorre na Câmara Municipal. A gente costuma brincar que o ato de não participar da política já é por si só um ato político. Você acaba aceitando que aqueles que participam decidam a sua vida. Então, a gente sempre, nas reuniões que a gente faz, né, as visitas nas comunidades, as vistorias pela cidade, a gente sempre diz isso: participe, mande sugestões, críticas, é importante para a gente melhorar o mandato. E ano de eleição é importante estar de olho, é importante a atenção. E sobre o aumento de vereadores, isso já é algo mais real, mais palpável, digamos? Sem dúvida. Nós também, o PSDB, né, no âmbito estadual, se manifestou contrário à proposta, nós seguimos o direcionamento do partido. Agora eu acho aí, tem uma discussão, na verdade uma confusão do Tribunal Superior Eleitoral, que fez uma tabela, Gustavo, que é um verdadeiro absurdo. Você estipula que as cidades de 600 a 800 mil habitantes podem ter no mínimo 21 vereadores e no máximo 27. Então você deixa um espaço para as câmaras deliberarem. Isso gera uma incoerência, que é a seguinte: a cidade de Mauá, por exemplo, que votou o projeto, vai ter mais vereador em 2013 do que Santo André, que é muito maior. Então o que o TSE deveria ter feito? Define, não é tão difícil assim. Poderia... O mínimo e o máximo. Não, o número exato. Tá. Poderia a escala, em vez de ser um intervalo de 600 mil a 800 mil, faz de 600 a 650, por exemplo, e coloca 25. 650, 727, porque aí ficaria definido, as cidades não precisariam opinar e a gente teria uma divisão mais equalitária. Na verdade, no mérito, né, da proposta, acho que Santo André até caberia.
né, uma Você discussão... acha que caberia mais vereadores? Não sei se 27, mas poderíamos discutir para 23. Não sei se a questão do número também não é o principal. Acho que o critério que foi utilizado foi completamente equivocado e da forma que veio não tínhamos como apoiar. Outra discussão que vai começar por conta desse aumento é a questão do aumento salarial também dos vereadores de Santo André, né, que vai saltar de 9 mil para 15 mil reais, e aí fica toda aquela história. Será que precisa de mais vereadores, mais gastos? O vereador traz aí assessores, enfim. Os gastos, a gente sempre disse que se fosse fazer uma discussão com relação ao aumento de número de vereadores, os gastos seriam os mesmos, a gente ia ter que diminuir assessores, né, para não aumentar. Isso foi uma bandeira desde o início dessa discussão que a gente defendeu. A questão do salário, é bom explicar, é constitucional, né? O vereador, não vou nem entrar no mérito se é muito ou se é pouco. A questão aqui é a seguinte, existe uma legislação no Brasil que diz que o deputado estadual ganha 75% do deputado federal e que os vereadores das cidades com mais de 500 mil habitantes ganham 75% do deputado estadual. Então, quando os deputados estaduais aumentam o salário, vem uma certidão da Assembleia Legislativa e a Câmara é obrigada a pagar aquele valor. Então aqui no ABC aumentaria em São Bernardo São Bernardo e Santo André vai... Não, todas aumentam. A proporcionalidade que é diferente... A proporcionalidade é diferente. Por causa dos 75%, Mauá, por exemplo, é 60%. Quantidade de habitantes. Exatamente. Mas todas as câmaras, não do ABC, do Brasil... Nessa proporção, terão... eu quero dizer Santo André e São Bernardo. Santo André e São Bernardo, isso mesmo. Então a gente não defende aumento salarial, mas quero novamente ressaltar, o problema dos nossos legislativos não são os parlamentares, é o custo de cada parlamentar, é o acessório. Então nós temos os deputados federais e os senadores mais caros do mundo, mas não é o salário o deputado americano ganha mais que o nosso deputado. Só que o deputado americano não tem verba de gabinete. É o pacote. É o pacote. Aí que está o problema e aí a gente pode fazer uma discussão. Pacote de benefícios. Isso eu sou completamente contrário. A gente vai falar ainda mais sobre a cidade, não é? O Paulinho também integra uma comissão de assuntos relevantes. Nós vamos entender que assuntos são esses hoje na cidade de Santo André. E preside essa comissão, inclusive. Sim, sem dúvida. E a gente vai falar sobre eleições